Fala galera, tudo tranquilo? Bem, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um conteúdo relacionado à química, certo? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre soluções. O tema da aula de hoje é soluções. Na verdade, o que são soluções? O que é a ideia de uma solução? Não é um soluço grande, não. Solução é quando você tem a chamada mistura homogênea. Vamos entender um pouquinho isso. Quando a gente tem uma mistura, é quando a gente junta uma substância com outra, ou mais de duas substâncias. Nessa união, você tem a divisão das substâncias. Dentro da solução, a gente divide em soluto e solvente. Então, quando eu tenho uma solução, eu tenho essa mistura de duas substâncias, uma chamada de soluto e outra chamada de solvente. E aí, qual é a ideia da solução? É quando eu solubilizo. Como assim solubilizo? Eu pego uma substância que geralmente está no estado sólido, mas não necessariamente sempre, e coloco dentro de uma substância que se encontra no estado líquido. Então eu tenho o soluto e o solvente. Quando, por exemplo, você tem água e sal. Vamos imaginar esse exemplo, água e sal. Eu pego a água, o sal está separado, pego uma pitada de sal e jogo ali dentro. O que eu acabei de fazer? Uma solução. Eu fiz uma solução aonde o sal é o soluto e a água é o solvente. Eu juntei duas substâncias, solubilizei, aí a palavra solubilizar, o sal na água. O sal é aquela substância que está em menor quantidade e a água é aquela substância que está em maior quantidade. Então a ideia é a seguinte: quando eu tenho uma solução, eu tenho soluto, solvente. Soluto é aquela substância em menor quantidade que geralmente se encontra no estado sólido. Nós temos várias formas de solução, mas a grande maioria trabalha com o soluto no estado sólido. Esse soluto será solubilizado em uma substância que estará em maior quantidade, chamada de solvente. O solvente mais utilizado é a água. A água é conhecida como solvente universal. Pô, Ludmila, por que solvente universal? Porque ela solubiliza muita substância? Também. Na verdade, temos outros solventes que solubilizam grande quantidade de substâncias. A vantagem da água é que ela é mais barata. Ela é mais fácil o acesso. Acesso à água pura. E aí, quando a gente fala de solvente, água, a gente está se referindo a uma água pura, chamada de água destilada. Até porque a água que você tem na bica, a água que você tem no filtro, são soluções. Porque ali você não tem somente água, você tem uma mistura de substâncias, aonde a água é o solvente, é aquela que se encontra em maior quantidade. Então, quando eu me referir a uma solução, eu terei soluto, solvente, ok? O soluto é a substância que se encontra em menor quantidade, geralmente no estado sólido. O solvente é a substância que se encontra em maior quantidade e ela vai se encontrar geralmente também no estado líquido. Reparar, se vocês quiserem fazer uma experiência simples, reparem o seguinte: pega água, coloca num copo e vamos usar a água que está na bica mesmo. Vamos imaginar que essa água está pura, ok? Mas só para a gente ter uma noção. Pega essa água e coloca uma pitada de sal. A impressão que eu tenho é que o sal desapareceu. Isso acontece porque o sal está totalmente solubilizado dentro da água. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte: pego uma colher de sal e jogo ali dentro. Conforme eu vou colocando o sal em pequenas quantidades, colherzinha pequena, eu vou reparando que ele vai solubilizando. Mas chegando num determinado momento, a água começa a mudar a cor. A água inicialmente era incolor, ela não tinha cor, e de repente ela começa a criar uma coloração esbranquiçada. A gente começa a dizer que ela começa a ficar turva. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a quantidade de soluto ali dentro está ficando maior. Quando isso acontece, a gente vai reparar que no fundo do copo começa a aparecer sal. Sal que não está mais solubilizado. Esse sal, ele não foi solubilizado. Esse sal, ele não está mais dentro da solução. A gente diz que esse sal é excesso.
A gente chama isso de corpo de fundo ou precipitado, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais à frente. Mas por que isso acontece? Por que quando eu coloco sal, em determinado momento eu observo que ele aparece no fundo? Isso se deve pelo seguinte: quando eu tenho uma solução, eu tenho vários tipos: sólidas, líquidas, gasosas. Porém, todas essas soluções têm quantidades de soluto e quantidades de solvente. Então, quando eu tenho, por exemplo, na mistura numa solução líquida, água do mar, é uma solução, água e sal e outros componentes. Eu tenho uma quantidade de soluto e uma quantidade de solvente aqui dentro. Na solução sólida, a mesma coisa, na solução gasosa, a mesma coisa. Essa quantidade é chamada de coeficiente de solubilidade, o CS. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu tenho para uma determinada quantidade fixa de solvente. Por isso que quando eu tenho lá a água e coloco sal, eu observo que chega num determinado momento, o sal começa a aparecer. Ele começa a aparecer, mas não é porque ele tinha sumido, não. É porque ele estava solubilizado. Ele estava em solução. De repente, quando eu coloco uma quantidade que seja uma única pitada ou um grão de sal, esse grão de sal que eu coloquei a mais já está acima do valor máximo que eu tenho do chamado coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, o sal, o NaCl, o cloreto de sódio, que a gente está falando aqui agora. Eu coloquei aqui para vocês, coeficiente de solubilidade. Reparem o seguinte, que o coeficiente de solubilidade depende da temperatura. A gente vai falar disso já já. Vamos entender melhor isso. Por enquanto, vamos apenas entender o seguinte. Sal, NaCl, eu tenho 357 gramas por litro. Que litro é esse aqui? Litro é a quantidade de solvente. Então entendam o seguinte. Vamos entender dessa forma. Se eu tenho 1 litro de água, 1 litro de água, tá ali, 1 litro de água. E aí, gente, vamos entender o seguinte. Essa quantidade se refere para água pura, a chamada água destilada, ok? Não é a água da bica, não. Senão não vai ter esses valores batendo exatamente, ok? O que eu vou reparar? Eu vou reparar que quando eu tiver esse 1 litro de água e eu for colocando o NaCl aqui dentro e for pesando, for pegando medidas, tanto, coloquei tanto, coloquei tanto. Quando eu colocar exatamente, e aí vamos usar a temperatura de 100 graus. 100 graus, tá legal? Quando eu colocar 398 gramas desse sal, do NaCl, do cloreto de sódio, aqui eu digo que eu alcancei o ponto de saturação. Eu digo que a solução está saturada. O que está saturado? Esse termo a gente usa às vezes no nosso dia a dia. Eu estou saturado desse meu colega. Eu estou saturado dessa matéria. Eu estou no meu limite. E é exatamente isso. Quando eu coloco 398 gramas de sal, de NaCl, em 1 litro de água, eu tenho o limite de sal para aquela solução. Qualquer quantidade a mais que eu colocar, se eu colocar 400, olha qual é a quantidade, 398. Se eu colocar 400 gramas, por exemplo, aqui, se eu colocar 400 gramas aqui, vai aparecer no fundo. Isso que vai aparecer aqui é o que eu falei, é o excesso, é o chamado precipitado. Sobrou. É o que está sobrando. Quanto que eu vou ter aqui? 2 gramas exatamente. Por que 2 gramas? Porque 398 gramas é o limite. Tudo que eu colocar a mais, tudo que eu ultrapassar o meu ponto de saturação, vai sobrar. Vai ter excesso. Vai ser precipitado. Vai formar o chamado corpo de fundo.
Então reparem o seguinte, esses valores indicam a quantidade máxima de soluto para uma determinada quantidade de solvente. Nesse caso, 1 litro ou 1000 mililitros, e a gente pode usar qualquer uma delas. E cada substância tem um valor diferente. Por exemplo, a sacarose, um tipo de açúcar. Reparem aqui, 420 gramas por litro, 3.470 gramas por litro, quer dizer, no caso da sacarose, se eu quiser fazer a mesma experiência, peguei 1 litro de água, coloquei 1 litro de água pura aqui, correto? E aí eu coloquei 420 gramas, alcancei o quê? O meu limite, a uma temperatura de 0 graus Celsius. A ideia é que essa quantidade seja limite. Ela vai indicar até quando eu tenho a quantidade máxima de soluto para eu ter aquela solução, para eu ter aquela substância totalmente solubilizada no solvente. Detalhe, 357 gramas por litro, 398 gramas por litro, mas nós podemos ter em gramas. Podemos ter a parte do solvente em gramas. Eu posso colocar uma substância e dizer que eu tenho 100 gramas de água. Não há problema. O que interessa é que eu tenho quantidade limite. E um outro detalhe. Quando eu digo aqui que eu tenho 398 gramas e 1 litro de água, vamos supor que eu faça uma segunda experiência. E ao invés de colocar 1 litro de água, eu resolvo colocar 2 litros de água. Vocês têm que entender o seguinte, eu aumentei a quantidade de solvente. O que vai acontecer com esse limite? Vai aumentar. Ao invés de eu ter um limite de 398 gramas, eu tenho o dobro. Eu vou dobrar a quantidade. Então vamos fazer a experiência aqui, ó. Quando eu tenho 1 litro de água a 0 graus, a quantidade máxima é 357 gramas, correto? Se eu tiver 2 litros de água, coloquei 2 litros de água, eu dobrei a quantidade de água, o meu limite agora passa a ser 714 gramas. Eu dobrei a quantidade. Se eu dobrei a quantidade de solvente, consequentemente a quantidade limite de soluto também será maior. Então, a ideia é que o coeficiente será proporcional. Se eu altero a quantidade do soluto ou se eu altero a quantidade de solvente, o outro também será alterado proporcionalmente para eu chegar à saturação, ao meu limite. Correto? Então, um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala do coeficiente de solubilidade é entender que as quantidades de solvente e soluto são sempre proporcionais. Eu tenho uma base. O coeficiente de solubilidade vai ser dado uma quantidade de soluto em uma determinada temperatura para uma determinada quantidade fixa de solvente. Se eu altero um, o outro será alterado na mesma proporção. Beleza? Tranquilo. Quando eu falei para vocês da questão da saturação, eu trago aqui o que a gente tem. Saturação é exatamente o meu limite. É a quantidade máxima que eu posso ter de soluto para aquela quantidade de solvente. A gente chama de saturação, ponto de saturação, solução saturada, é a minha quantidade máxima. Daquilo ali eu não posso ter a mais, se não aparece o corpo de fundo. Eu tenho o excesso de soluto. A gente chama de corpo de fundo, excesso, precipitado, qualquer tipo de nome pode ser dado a essa quantidade a mais, que é possível de ser calculada, como a gente viu ali. 1 litro cabe 398 gramas. Se eu coloquei 400, 2 gramas são de excesso. 2 gramas são de corpo de fundo. 2 gramas são de precipitado. Então, tudo que tiver a mais, além da quantidade limite, eu digo que é excesso, é corpo de fundo, não está solubilizado dentro daquela solução especificamente falando. Tá legal? Então é um cuidado que a gente tem que tomar aí quando a gente se referir à quantidade de soluto dentro da quantidade de solvente, criando essa solução aí. Beleza? Quando você coloca a quantidade, a gente chama de ponto de saturação. O ponto de saturação é a quantidade limite.
Eu digo que ela está saturada quando alcanço esse ponto de saturação. Então, eu vou ter a solução até aquele momento com uma quantidade de solvente menor do que eu deveria ter. Como assim deveria ter? O coeficiente de solubilidade, ele me indica a quantidade limite. Ali eu tenho o chamado ponto de saturação. Se eu tiver a menos ou tiver a mais, eu não tenho a solução dita como saturada. Ela não alcançou esse chamado ponto de saturação. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Não indicar, se eu coloquei a menos, então ela está saturada, ela está no ponto de saturação. Não. O ponto de saturação é a quantidade limite, a quantidade máxima que eu posso ter de soluto. Se eu tiver a menos ou se eu tiver a mais, eu estou fora desse ponto de saturação. Quer dizer, é um valor específico, é uma quantidade única, correto? E aí, no caso, a gente vai ter formas de solução. Quando você tem uma quantidade menor, como eu disse, o ponto de saturação está ali, naquela quantidade específica. Se eu tenho uma quantidade inferior, eu vou voltar naquele exemplo lá do sal, 398 gramas em 1 litro. Se eu tenho 390 gramas, eu tenho uma quantidade menor. Se eu tenho 300 gramas, eu tenho uma quantidade menor. Para ser saturada, para estar no ponto de saturação, tem que ter 398, ou o valor específico de cada uma delas. Porém, no caso de você ter uma quantidade menor, a gente diz que essa solução ela não foi saturada. Então a gente chama ela de solução insaturada. Ela não alcançou o ponto de saturação. Quando eu coloco 300 gramas de NaCl a 100 graus Celsius em 1 litro de água, essa solução é uma solução insaturada. Por que ela é uma solução insaturada? Porque ela não alcançou o ponto de saturação. Ela não chegou ao limite, a quantidade máxima de soluto que eu deveria ter. Então eu considero ela como sendo uma solução insaturada. Quando eu tenho uma quantidade superior, e aí com certo cuidado, repara quando a gente pega a água e o sal, quando começa a ficar esbranquiçado, ali já ultrapassei a quantidade de soluto necessário. Ali eu já passei do ponto de saturação. Eu já ultrapassei a quantidade do coeficiente de solubilidade. Mas ali eu ainda não tenho, às vezes, o excesso. Por que ainda não apareceu o excesso? Porque essa solução ela é instável. Como assim instável? Se eu der uma chaculejada ou simplesmente se eu deixá-la parada durante um tempo e a própria força da gravidade atuar, aquela quantidade de soluto que está a mais vai para o fundo. Então a ideia é o seguinte, a solução supersaturada, o que é uma solução supersaturada? É aquela que você tem maior quantidade de soluto do que você deveria ter. Ela ainda não tem, às vezes, o excesso aparecendo. Ainda está como se estivesse solubilizada, mas eu tenho uma quantidade maior. Só que ela é extremamente instável. Num simples mexer, num simples deixar a ação da gravidade durante um tempo, ela vai aparecer o excesso, o precipitado. Então, a solução supersaturada é quando você ultrapassa a quantidade de soluto, mas a impressão que eu tenho é que ela ainda está sendo solubilizada ali. Porque eu crio uma solução, eu não vejo o excesso lá embaixo, eu não vejo o precipitado, o corpo de fundo. Mas ele está ainda ali como se estivesse tentando ser dissolvido dentro do solvente, mas num simples movimentar, num simples deixar a ação da gravidade atuar, eu tenho aquele soluto aparecendo como excesso, aparecendo como corpo de fundo. Então, a solução supersaturada é quando eu tenho uma quantidade maior de soluto com relação ao coeficiente de solubilidade, mas que ainda está sendo dissolvido ali. Porém, ela é considerada uma solução instável. Por que ela é instável? Porque a qualquer momento pode aparecer o excesso, pode aparecer o corpo de fundo. Correto? Coloquei aqui
alguns exercícios para a gente entender um pouquinho essa ideia aí de coeficiente de solubilidade, como que funciona a ideia de solução e tentar caminhar dentro desses conceitos de soluto, solvente e ponto de saturação, enfim, para a gente entender um pouquinho. Coloquei aqui um exemplo, um exercício, e diz o seguinte: todos conhecem o cloreto de sódio, o NaCl, o popular sal de cozinha. O mundo consome cerca de 170 milhões de toneladas por ano desse composto. Lembrando que o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da água do mar nas chamadas salinas. Se 37 gramas de NaCl são dissolvidos em 100 gramas de água, aí cabe uma observação. Reparem que aqui ele utiliza o solvente, que no caso é a água. Aqui eu tenho o soluto e aqui eu tenho o solvente. Reparem que ele utiliza o solvente em gramas, o que não há problema algum, eu posso utilizar. O solvente ele não necessariamente tem que vir em litros ou mililitros. Ele pode vir sendo dado em gramas, sem problema algum, ok? Então ele diz, 37 gramas de NaCl são dissolvidos em 100 gramas de água. Ele deu ali para mim como se fosse a informação do coeficiente de solubilidade, a quantidade que eu tenho de soluto para essa quantidade de solvente. Aí ele pergunta quantos gramas dele seria necessário para se ter uma solução saturada, como assim saturada? No limite. Quando eu tiver 200 gramas de água. Bem, gente, então vamos entender o seguinte. Se quando eu tenho 100 gramas de água, a minha quantidade máxima é 37 gramas, quando eu tiver 200 gramas, o que aconteceu com a minha quantidade de solvente? Não dobrou? Eu não dobrei essa quantidade? Se eu dobrei a quantidade de solvente, eu preciso dobrar o meu limite. Eu preciso dobrar essa quantidade aqui. Então eu tenho 37 gramas vezes 2. Esse será o meu limite. Nesse caso aqui vai dar 37 vezes 2, 74 gramas. Então, qual seria a quantidade limite quando eu tiver 200 gramas? 74 gramas de NaCl seria a quantidade limite máxima para saturar 200 gramas de água a partir desse coeficiente que foi dado, informado pelo exercício ali. Tá legal? Então vamos lá. Mais um exercício aqui. O cultivo de espécies de soja geneticamente modificada, chamada de soja transgênica, é um assunto de discussão em nosso país. A alteração do código genético da soja permite produzir sementes resistentes ao uso de herbicidas utilizados no combate a ervas daninhas. Um dos herbicidas mais utilizado é o chamado glifosato. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do glifosato aí aqui, olha o que ele informa. Esse é o coeficiente de solubilidade. 1,2 gramas do soluto, que é o glifosato, em 100 ml de água, a 25 graus. Deu a temperatura para eu saber. Qual seria a classificação de uma solução de glifosato contendo 1,8 gramas em 200 ml de água? Reparem o seguinte. Quando ele dá o coeficiente, ele diz que 1,2 gramas solubilizam 100 ml de água. Essa é a quantidade aqui. Só que ele cria uma solução de 1,8 gramas em 200 ml. Essa é a solução que ele quer que a gente classifique. Digo o tipo de solução que eu tenho ali. Reparem o seguinte, gente. 1,2 em 100. Se eu tiver 200 ml de água, o que vai acontecer com essa quantidade limite aqui? Continua sendo 1,2? Não. A gente acabou de ver isso no outro exercício. Ela vai ter que dobrar. Então, aqui em 200 ml, a quantidade limite é de 2,4 gramas de glifosato, no caso de soluto. Esse é o meu coeficiente de solubilidade, correto? Se esse é o coeficiente de solubilidade, quando eu tiver o dobro, o meu limite, o meu ponto de saturação é 2,4. Só que ele utiliza quanto?
1,8. Ao invés dele chegar aos 2,4, ele chegou apenas a 1,8. Não alcançou o ponto de saturação. Não foi saturada. Como ela não foi saturada, não chegou a esse limite, eu digo que essa solução é uma solução insaturada. Eu não alcancei a quantidade máxima, eu apenas cheguei a uma pequena quantidade, mas não cheguei no limite da quantidade máxima que eu tenho de soluto para aquela quantidade de solvente. Tá legal? Então, nesse caso aí, eu considero essa solução uma solução do tipo insaturada, com uma quantidade inferior de soluto do que deveria ter naquela medida de solvente. Beleza? Bem, gente, então a gente encerra aqui uma parte das aulas de solução, falando aí um pouco do coeficiente de solubilidade, de como é uma solução, do soluto, do solvente, dessa relação que a gente tem aí dentro das soluções. Legal? Até a próxima aula de soluções ou até as nossas próximas aulas aí. Um grande abraço, valeu!